Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, deixar uma palavra importante para vocês, mais uma palavra para compreensão, tá? Aquela conversa não é nenhuma pregação, nenhum estudo bíblico, é apenas uma conversa sobre a palavra de Deus. Eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa, eu sou residente de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo. No momento que eu gravo esse vídeo, eu estou em Pernambuco, tá? No estado de Pernambuco, onde estou a trabalho e também visito as igrejas da Assembleia de Deus aqui, né? Em Vitória de Santo Antão, em Moreno, aos irmãos de Recife, aos irmãos dessa cidade a qual eu transito, né? Que me recebem muito bem. Um excelente abraço, principalmente os irmãos das igrejas que eu visitei, né? Que me receberam muito bem, com muito carinho, uma hospitalidade indescritível, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Mandar meu abraço aqui para o nosso irmão Cícero, grande irmão Cícero, que ele é muito hospitaleiro, ele junto da sua família, as irmãs Iva, né? A irmã Cleo, Lu, né? Ela gosta de chamar de Lu. Ela é da Assembleia de Deus de Jaboatão dos Guararapes. Grande abraço, ela é líder de jovens ali, né? Não conseguimos atender o convite dela para chegar nos cultos dos jovens, mas, de qualquer forma, agradeço o convite. Numa próxima oportunidade estaremos visitando a igreja de Jaboatão dos Guararapes. Eu estive na igreja central de Moreno, eu estive na igreja Assembleia de Deus Caraúna e também estive na Assembleia de Deus Pedreira, né, das Pedreiras. E Pedreira não tem nada, era só a localidade. Mandar um abraço para todos, mandar um abraço para o meu amigo, acho que não sei se é Jefferson ou que é da padaria Moriá, tá bom? Se eu esqueci de alguém, peço desculpa. Um abraço para todos os meus irmãos ali no estado do Espírito Santo, a qual eu amo muito, principalmente os da congregação a qual eu estou. Aqui trabalho também como primeiro dirigente há mais de 15 anos. E também para toda aquela congregação ali, todos os irmãos do campo. Também mando um abraço para a minha mãe Maria Rita Rosa e todos os meus irmãos, todos os meus familiares. Para minha linda esposa Rosilene Vieira de Souza Rosa. Nós completamos, né, nesses dias que gravo aqui, completamos no dia 12, estou gravando aqui no dia 16 de dezembro de 2023, e nós completamos 31 anos de casado, agora, dia 12 de dezembro. Eu me lembro como se fosse agora o nosso casamento. Foi um dia de muita chuva, e eu me preparando ainda para casamento, arrumando a casa, né? Um temporal meio intenso. Foi o dia que eu casei, mas eu dou graças a Deus que temos estado junto aqui. Deus tem nos abençoado e queremos e clamamos a Deus para que terminemos a jornada na presença de Cristo e que, se Ele quiser ou nos aprovar, sermos aceitos no céu. Minha esposa linda, meus filhos abençoados, meus filhos Rafael, sua esposa Áquila, a Alícia, Rafael Júnior, uma bênção, também a Kemily, o Bruno, o Rian, a Késia e o Tércio, todos são membros, da minha família, a família que Deus me colocou nas minhas mãos, junto da minha esposa. Amo todos incondicionalmente, tá bom? Um grande abraço para todos. Vamos à palavra aqui. A conversa, a palavra de hoje está registrada na epístola, tá? Na epístola, primeira epístola de João, tá? Não vamos se ater aos detalhes da epístola, onde foi, não. Vamos só ao propósito do que está escrito no capítulo 4, versículo 1. Está escrito: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus, tá? E todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que agora está no mundo. Isso João falou lá atrás. Tá? Num contexto totalmente diferente do nosso. Nós precisamos se ater à proposta da palavra. Tá? Ele falou lá naquele cenário, um cenário há mais de 2000 anos atrás. João, isso logo ali nos primeiros 100 anos da igreja. Aquela região ali já era muito povoada. O Império Romano ainda dominava, porque depois que Jesus partiu, General Tito, um militar romano, né, ele no ano 70 depois de Cristo invadiu Jerusalém e expulsou os judeus. E os judeus tiveram que sair da sua cidade e só voltaram, se não me engano, acho que Israel deixou ali de ser nação a partir desse momento, perdeu ali as credenciais todas e, se não me engano, segundo a história, voltou a ser reconhecido como nação em 1948, uma reunião da ONU. Tá. Quando João diz não creiais em todo espírito, tá? Porque desde a nossa meninice, né, nós já nascemos num ambiente de engano. Em todo o cenário que você estiver, você vai encontrar todo tipo de pessoas. As que vão te ajudar, mas vão querer alguma coisa em troca. As que não querem, as que não querem nada em troca, porém, mas querem te influenciar de outra forma. Enfim, nós estamos no meio de um enredo que nós precisamos tomar muito cuidado. Dependendo, nós nunca devemos também falar fora do tempo. Existem coisas que nós precisamos, mesmo que nós temos razões, né? Nós precisamos falar dentro do tempo. Alguém pode perguntar, mas quando é o tempo de eu falar? Tá? Existe um momento correto para você falar determinada coisa, reivindicar determinada coisa. Até mesmo se você estiver numa condição de sendo prejudicado, mesmo que você tenha razão, você precisa pedir também sabedoria ao Altíssimo para saber se posicionar, né, defendendo a sua causa. Tá? Por quê? Porque talvez você pode, na intenção de falar, exceder na sua fala e perder ali o status de vítima. Tá certo? Então, quando João diz, amados, não creiais a todo espírito, ou não creiais em todo espírito, não é todo espírito que quer te levar para o céu. Nas muitas pregações que você ouve, nas muitas mensagens que você ouve, escuta e ouve, nós estamos vivendo um cenário que muitas pessoas estão aflitas, doentes, deprimidas, sendo privadas de alguma coisa, sofrendo agressões, sofrendo injúria, abandono, deixado de lado, excluído do grupo. Vivemos em cenários assim, em que as pessoas têm conflitos existenciais. E
Então, na sociedade como um todo, temos pessoas que estão passando por todo tipo de provação, diferente uma das outras ou iguais. Depende do cenário e como está essa pessoa e de quais as intenções está em torno dela, seja no casamento, seja na indústria, no trabalho, seja na faculdade, seja nas ruas, seja na vila, na cidade, ou no estado ou no país. O ser humano ele está sendo suprimido de alguma forma. E diante dessas situações todas que permeiam o ser humano, tá? Nós temos vários grupos de interesses. Tem, por exemplo, se você tem um casal em conflito, há grupos de interesses que querem que aquele casal se separe. Porque ao se separar, eles vão gerar custos. A pessoa está com depressão, está passando por um problema de depressão, deprimido. Há grupos de interesses que essa pessoa esteja mesmo com depressão. Porque elas vão entrar em ação e vão ter o seu lucro. Entre a juventude, né, quando a juventude é induzida a cometer atos ilícitos, mesmo que haja um grupo que defende que esses jovens precisam ser educados num bom caminho, há grupos que querem que eles se rebelem. Há grupos que querem que eles estejam infectados. Há grupos que querem que eles vivam na orgia. E tudo isso tem uma mente maligna por trás. Existe a situação, a condição natural. Qual é a condição natural? A condição natural ela é menos letal. Nós sabemos que o nosso corpo ele atinge o ápice, né? E nós ficamos todos cheios de saúde, sisudo e tudo mais. Mas se nós tivermos cuidado com o nosso corpo, nós daremos saúde para o nosso corpo. Mas se nós expormos o nosso corpo a várias coisas que vão agredir a nossa saúde, a nossa integridade, tanto física, emocional, intelectual, nós estaremos sentenciando ao nosso corpo, a nós mesmos, a viver como pessoas enfermas por resto da vida. E nesse quesito, em todas as áreas que você transitar, há grupos interessados em alguma coisa de você. Há grupos que preferem que a pessoa fique naquela situação de penúria, né? De miséria, de sarjeta. Há grupos que querem que a pessoa não cresça financeiramente, não cresça, né, intelectualmente, não tenha sabedoria, capacidade de discernir o que está acontecendo à sua volta. Porque são pessoas fáceis de ser dominadas, são pessoas fáceis de ser levadas. Qualquer coisa que você oferecer, estas pessoas vão aceitar. E no contexto religioso, porque João fala para uma igreja, porque já naquele tempo havia várias ideias permeando o cenário ali onde ele estava. A igreja do primeiro século. João escreve essa carta, a igreja ainda não tinha completado os seus 100 anos. E já tinha. E tudo tem uma origem. Quando você lê naquele momento, aquela parte que diz assim: muitos discípulos abandonam Jesus. Num dia que Jesus estava dizendo uma palavra para os discípulos, algum grupo de discípulos se aborreceram e falaram que não ia seguir Jesus. Mestre, nós não vamos andar com o Senhor, não dá mais. É duro o teu discurso. Agora você consegue entender por que aquelas pessoas disseram isso? Que o discurso de Jesus era duro? Esse é um grupo de pessoas
porque não conseguem ouvir a verdade. Eles até querem, mas não querem, até querem estar ali no meio, estar envolvido, mas não dão valor à verdade. Que verdade você está dizendo, Marcos? Que nos corrija, que nos disciplina, que nos coloca no caminho certo. Essas são a verdade. Por exemplo, escolhi minha esposa, para que eu tenho que estar atrás de outra mulher? Eu tenho um namorado, por que eu vou enganar o meu namorado e namorar outro rapaz em paralelo com o meu namorado? Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Você vai aborrecer um, agradar um e aborrecer o outro. Você tem que escolher. Não posso estar praticando atos ilícitos sendo filho de Deus. Eu não posso desrespeitar o meu próximo. Eu não posso tomar nada do meu próximo. Eu não posso, ao querer tomar alguma coisa do meu próximo, assassinar o meu próximo. São comportamentos de uma terra sem lei. São comportamentos. Há grupos que dizem que a pessoa é uma vítima da sociedade, então ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode entrar na casa do cidadão, ela pode furtar o cidadão, ela pode violentar as pessoas na casa do cidadão, ou até matar aquelas pessoas, porque aquela pessoa que está fazendo aquilo é vítima da sociedade. Então são coisas, situações, comportamentos respaldados que criam o caos. A palavra de Deus nos induz a caminhar para o céu. E se você observar, até mesmo no meio cristão, há aqueles que já não se importam mais e não dizem para o seu grupo de pessoas a quem lidera, que daqui a pouco, quando tudo terminar, temos que encontrar com Cristo no céu. Ele vai dizer, devido às nossas ações, se nós devemos passar para a vida eterna no paraíso ou irmos para o julgamento eterno, que é o inferno. Essas verdades muitas pessoas não querem ouvir, porque incomoda, mexe com a nossa consciência. Então nós queremos ouvir uma palavra que diz que nós somos uma bênção. De toda a criatura, o ser humano é a melhor obra que Deus fez. Mas isso não lhe dá direito de fazer o que quiser. Os ensinadores atuais precisam entender que Deus não precisa desse tipo de ajuda, porque não é esse tipo de mensagem que Deus quer que passe. Deus quer que aponte o caminho para o céu. Se você ler lá o início do Evangelho de João, quando Jesus estava caminhando na terra da Judéia, raiou uma grande luz. E os que estavam presos, debaixo das trevas, viram uma grande luz. Por quê? A atual situação agora está muito pior do que no tempo que João disse essa palavra. Já naquele tempo tinha muita maldade. A maldade, ela se multiplicou. Daqui a pouco nós vamos entender que nós não somos... Se você não prestar atenção, não direcionar sua mente a tentar compreender o que está acontecendo na sociedade, isso eu falo em todos os aspectos, seja no âmbito social, na convivência entre as pessoas, no âmbito político, nas relações políticas que regem o nosso país, onde estão as autoridades que são eleitas. O que elas pensam? Quais são as suas inclinações? O que eles acreditam? Alguns acreditam na liberdade para todos, outros acreditam que o povo precisa ter um cabresto, ser controlado, Você vai onde eu quero. Então a pessoa não tem liberdade, não tem liberdade de falar, não tem liberdade de pensar, não tem liberdade de entender o que está acontecendo. Então há um grupo que acredita que precisa colocar o cabresto nas pessoas e arrastar para onde elas bem entenderem, e a pessoa tem que ficar quieta. No âmbito religioso, também tem aqueles de boa mente e tem aqueles que é de má mente. No capítulo 10 de João, Jesus citou essas figuras.
o lobo, o estranho, o ladrão, tá? O mercenário. São 4 agentes. E o bom pastor que ele citou. Eu sou o bom pastor. Daí tem os outros agentes. Qual desses agentes estão cuidando da sua igreja? O bom pastor? O bom pastor, o estranho, o ladrão, o lobo ou o mercenário? Se você vê muita gente falando em dinheiro ao invés da palavra que salva, desconfia. Desconfia. Porque Deus abençoa as pessoas? Amém. Mas não em detrimento ao choro e sofrimento do outro. Então, em todo segmento, tem pessoas de boas intenções e de más intenções. Quando as igrejas ou o meio evangélico ele vai para a notícia, geralmente ele vai para o escândalo. Ele não vai, você pode observar. Qual canal de TV aqui dentro do país que publica ou coloca as obras, as boas obras que uma igreja faz, como ajuda assistencial, tá? Temos uma igreja aí que ela tem um canal de TV, então ela tem como publicar as suas ações sociais, aquilo que ela faz. Isso é o diferencial. Mas as demais igrejas, como que elas podem apresentar o seu bom trabalho? A TV não vai mostrar. A não ser que as redes sociais mostrem, as plataformas onde as pessoas estão inseridas, que tem, você sabe todos os nomes aí, daquelas de costume, que apresentam ali. O caminho mais fácil é pela as redes sociais. Mas, se tiver alguma coisa negativa, a igreja é a primeira a aparecer nas notícias. E todos os cristãos são incluídos no mesmo cesto. Isso é intencionalmente para criminalizar todo o âmbito cristão, todo o âmbito evangélico cristão. Mas na igreja há pessoas com coração mau. Deus, preste muito bem atenção, Deus reclamou isso lá no livro de Malaquias, e Jesus também reclamou isso. Pedro também falou isso. Jesus, ali, quando Jesus chega, está operando milagres, curando pessoas, e pessoas estão aceitando o seu evangelho, quem que decide sobre a sua morte? Os sacerdotes. Porque para que Jesus fosse sentenciado à morte, alguém precisava criar um pecado para ele. Os romanos não iam assassinar Jesus, porque Jesus não fez mal nenhum. Pilatos julgou Jesus. Que mal? Pilatos perguntou, que mal fez esse homem? Eu não vejo mal nesse homem. Mas havia, como naquele dia, eles queriam, as autoridades queriam ficar bem com o povo, né, ou com outras autoridades, e sempre a minoria que tem interesse, elas acabam ganhando, porque elas têm na sua mão um poder que eu e você não temos. Por isso que às vezes você vê muitas distorções acontecendo no cenário em que vivemos. Jesus fazendo tudo certo. O que sobrou para ele? Qual foi a sua sentença? A morte de cruz. Só que você observa que as ações do mal, ela dura só um pouco. Ela pode até durar anos, mas a sua sentença virá. E o que eu digo? Os sacerdotes procuraram tramar contra Jesus. Capítulo 11 do Evangelho de João. E levaram Jesus à morte de cruz. Porque Jesus atrapalhava os seus planos. Então, preste muito bem aquilo quando você ouve. Eu observo muita gente discutindo à toa, sem antes terminar de ouvir a palavra. Eu vejo muita gente, eu ouço muitos pastores reclamarem que está ensinando a palavra, isso em cidades grandes, não é cidade pequena. As pessoas se levantam e vão embora. Por quê? Não presta atenção, prefere entender, o pastor está falando para mim. Não, o pastor está falando para a igreja. Se eu estou enquadrado em uma situação que ele está falando,
Eu preciso entender, eu preciso ser curado, né? Então, aonde temos muitas perdas e a igreja, o povo cristão está perdendo o norte, é quando ele não presta atenção na palavra de Cristo, que é ensinada nas igrejas. Por mais simples que seja o ensinador, ali tem uma mensagem que você pode ouvir, separar os espinhos, e a mensagem divina está no meio daquelas conversas ali. Mas o importante é você sentar e ouvir até o final, para você compreender. Não comece a questionar no início da fala daquele orador. Eu teria muitas coisas para falar aqui desse assunto, mas eu quero dizer a você, não creiais em todo espírito que te promete, mas as suas intenções são malignas. Te convence a você a aceitá-lo, que demonstra para você um estado de espírito angelical, mas por trás é um demônio. Tenha cuidado, porque é a sua segurança, é a sua vida, é a sua família. Nós precisamos nos manter íntegros até a volta de Jesus. E só vamos conseguir isso ouvindo os seus mandamentos, as suas palavras, as palavras de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus. Que você seja curado de todo mal, que você seja liberto de todo mal, que o teu filho, que aonde ele estiver envolvido com qualquer coisa, acenda uma luz dentro da sua mente e ele saia do mal que ele está vivendo. Que Deus abençoe a sua vida. É apenas uma conversa.